seguinte, outra condição do TEVAP também que é muito importante é usar, antes de lançar os esgotos no TEVAP, principalmente esgoto que tem fezes, usar o tanque séptico. Porque o tanque séptico ele é feito para segurar os sólidos. E se você lançar o esgoto diretamente no TEVAP, você tem uma sobrecarga, mesmo que você faça com pirâmide de tijolinho, uma sobrecarga no TEVAP de esgoto sólido dentro do TEVAP. Então o esgoto sólido vai cair na primeira camada do TEVAP ali, no início, onde você lança o esgoto no TEVAP, e ali pode ter um entupimento. Então é bem-vindo e é necessário fazer o tanque séptico antes de lançar o esgoto no TEVAP. Se você for lançar direto no TEVAP e fizer o tubo de lançamento, né, distribuição do efluente no TEVAP com o cano furadinho ou helicoidal, você tem um problema ainda maior, porque o esgoto sólido vai entupir esse tubo e não vai deixar você lançar homogeneamente na câmara do TEVAP. Ah, Flávio, mas eu vou lançar direto com o tubo sem ser furado, só com o joelho. Aí você vai ter uma sobrecarga no início do TEVAP, que com o tempo pode entupir e voltar o esgoto também. Então o tanque séptico tem que ter antes do TEVAP. Além disso, o tanque séptico ele é feito para dar manutenção. Então ele tem um tubo de respiração ali, que se com o dimensionamento que você faz do tanque séptico, que a gente dimensiona pelo número de contribuintes e também pelo tempo de manutenção que eu quero, a gente ensina isso lá no nosso livro. Por exemplo, eu quero manutenção no meu tanque séptico de 5 em 5 anos. Então tem uma margem que você coloca lá para dimensionar o seu tanque séptico para isso. Com 5 anos, você coloca no tubo que é respirador do tanque séptico, e esse tubo faz a sucção do volume do sólido que está ali dentro, e essa sucção vai ser destinada em lugares apropriados pelas empresas que fazem essa limpeza do tanque séptico. Tá? Então o tanque séptico é preparado para isso. Agora o TEVAP não é preparado para você fazer manutenção nele, porque tem várias camadas de leito filtrante, com brita, com caco de obra, com terra vegetal em cima. Imagina fazer uma limpeza de um TEVAP. Você tem que tirar tudo dali para fazer a limpeza e depois colocar tudo de novo, e aí é muito complicado. Replantar as bananeiras, enfim. Então cuidado com isso, não deixe de fazer o tanque séptico antes do TEVAP. Tem uma dúvida de um aluno que perguntou pra gente lá no grupo de alunos e me mandou um inbox sobre usar pneu no TEVAP. TEVAP é aquele sistema de tanque de evapotranspiração que usa bananeiras em cima para tratar a disposição final do esgoto, dos efluentes. E o pneu, gente, ele tem umas bolsinhas assim, ele é todo vazado, né? E tem aquelas bolsas que conformam o pneu. O TEVAP precisa de ter um fundo horizontal para distribuir o efluente no fundo do TEVAP homogeneamente nessa câmara de compostagem, de digestão anaeróbia. Por isso que a gente prefere fazer com tijolinho, porque o pneu ele vai concentrar o efluente nas primeiras camadas do pneu, porque o pneu tem aquelas voltinhas, né, aqueles espaços vazios, e ali vai ficar acumulado o efluente que é lançado ali no pneu. Então o pneu não vai conseguir distribuir os efluentes homogeneamente no fundo do TEVAP, e aí isso pode gerar um problema de saturação no começo do TEVAP e ele funcionar só ali no começo. E aí você pode ter um entupimento do seu TEVAP e voltar efluente, voltar esgoto lá no seu vaso sanitário. Flávio, mas eu vou usar o cano furadinho, igual vocês colocam lá no livro de vocês e na aula de vocês de saneamento lá no curso, que vai distribuir homogeneamente o efluente em todos os pneus. O problema disso é que o pneu ele vai ficar um do lado do outro e embaixo do pneu ele já tem uma separação entre eles. Então o seu efluente não vai ser tratado ali na câmara anaeróbia primeiro para depois subir e entrar nos buraquinhos quando a gente usa o tijolo cerâmico, porque o tijolo cerâmico a gente deixa uma camada primeiro e depois faz a pirâmide de tijolo assim. Então aquela camada ali de baixo, que é onde vai acumular um efluente na camada de anaeróbia, o esgoto vai ficar ali acumulado, um tanto assim, né, de esgoto, né, de efluente líquido ali embaixo, que vai ser depurado anaerobiamente, e depois que for encher no TEVAP, esse esgoto vai saindo pelo buraquinho dos tijolos cerâmicos. Quando a gente usa o pneu,
como o pneu ele vai ficar um colado no outro, embaixo vai ficar uma abertura entre pneus, o esgoto já vai sair e vai migrar para a câmara aeróbia. Então você vai ter um problema porque você não vai ter o pré-tratamento anaeróbio e já vai migrar o esgoto direto para o tratamento aeróbio que tem na câmara do TEVAP também. Então você não tem um acúmulo igual quando você fizer com tijolinho cerâmico do esgoto ali na câmara anaeróbia. Então você vai ter um tratamento só aeróbio. Então você vai perder a eficiência que tem o TEVAP, porque o TEVAP trabalha com duas digestões: anaeróbia nessa câmara de tijolinho e aeróbia fora da câmara de tijolinho, onde as raízes das bananeiras vão descer e vão fazer a depuração aeróbia, que é com oxigênio. Então cuidado ao usar o pneu, porque você pode ter esse problema e a eficiência do seu TEVAP ficar diminuída e você inclusive ter um entupimento ou um transbordamento do seu esgoto no TEVAP. Tá? Então por isso a gente prefere usar o tijolinho, porque o tijolinho ele vai manter uma camada de esgoto ali dentro da câmara anaeróbia, que é onde o efluente é lançado primeiramente, para depois dessa depuração o esgoto ir saindo pelos buraquinhos do tijolo e ir para a câmara aeróbia, tá? Então presta atenção nisso. Flávio, você já fez ou conhece jardins filtrantes após o tanque séptico? Sim, um exemplo dos jardins filtrantes são as valas de infiltração. Tá? As valas de infiltração são um exemplo de jardim filtrantes. E os TEVAPs, eles na verdade nasceram a partir dos jardins filtrantes. Só que os jardins filtrantes têm parecido com a estrutura do TEVAP, com as camadas de filtro com a granulometria maior embaixo, vai diminuindo até chegar na parte de cima, que a gente pode colocar areia, depois coloca o bidim e faz o plantio em cima. Só que o jardim filtrante não tem a camada anaeróbia de tijolinho ali dentro. E ele tem as paredes dele também, que vai fazer a infiltração do efluente no subsolo. Então ele é parecido com o TEVAP, só que não tem a câmara de tijolinho ali no meio. E as paredes não são impermeabilizadas igual ao TEVAP. Elas são permeáveis para que aconteça a filtração a partir das plantas que são plantadas ali em cima e também a infiltração dos efluentes no subsolo. As valas de infiltração funcionam muito parecido com isso. Então depois você pode ir lá no nosso livro e também na aula de saneamento, Flávia, e ver as valas de infiltração, porque elas também são feitas para ser plantadas em cima delas. É praticamente um jardim filtrante, tá? É esse mesmo, aeróbios com a presença de oxigênio, porque as plantas vão jogar as raízes delas dentro dali do leito filtrante e as raízes das plantas fazem aeração, ou seja, trazem oxigênio para dentro do leito filtrante para você poder ter aí uma decomposição aeróbia, tá? Agora, um cuidado, não faça jardins filtrantes ou valas de infiltração, ou até TEVAPs com mais de 1 metro de profundidade. Por quê? Porque as raízes das bananeiras, do mamão, da taioba que é plantada ali em cima, não vão conseguir chegar lá com abaixo de 1 metro de profundidade, não vão conseguir levar oxigênio lá para baixo, e aí você vai ter uma decomposição anaeróbia, sem oxigênio abaixo de 1 metro. Por isso que o limite de profundidade dos tanques de evapotranspiração e dos jardins filtrantes tem só 1 metro. E é bom para terrenos em declive? Sim, não tem problema, porque quando você for cavar, o fundo do seu jardim filtrante tem que ser sem declividade, ou declividade mínima de 1% para distribuir ali certinho o efluente no jardim filtrante, tá? Então, não tem problema fazer em terreno inclinado, só que aí no terreno inclinado, para a enxurrada não começar a sobrecarregar o seu jardim filtrante, a gente sempre faz uma borda pelo menos 20 centímetros de altura, ou com tijolinho, ou com um monte de terra também, para quando a enxurrada vier no terreno que é inclinado, não ficar entrando muita água dentro de chuva, né, da enxurrada no terreno, dentro do seu jardim filtrante e sobrecarregar o jardim filtrante, né, fazer um alagamento do jardim filtrante. E o consumo dos frutos desse tanque? Não tem problema consumir os frutos que vão dar no tanque de evapotranspiração se ele for bem feito. Porque tem uma decomposição, tem primeiro a retenção dos sólidos no tanque de evapotranspiração, no tanque séptico. Depois você tem ainda a câmara de anaeróbia dentro do TEVAP, né, que vai fazer um outro tratamento. Depois você ainda tem o filtro
que é o filtro com o leito filtrante com a granulometria ascendente, né? Então você tem a granulometria alta, baixa, areia, depois terra vegetal. E as raízes das plantas fazem uma filtragem muito eficiente também para levar a água lá para os frutos. Então você pode consumir a banana do tanque de evapotranspiração sem problema. O que a gente não indica é você consumir tubérculos. Por exemplo, eu vou plantar uma mandioca no tanque de evapotranspiração ou no leito filtrante ou na minha vala de infiltração, e se tiver algum problema no seu sistema de tratamento, pode ser que o esgoto que não esteja ainda inerte tenha contato com o seu tubérculo, com as suas raízes. Então não indicamos gengibre, cúrcuma, alçafrão, batata, beterraba, cenoura, plantar nesses lugares. Plante frutas que vão crescer lá em cima da árvore ou que você vai consumir as folhas, tá? Então não tem problema. Eu fiz uma vivência de construção de tanque séptico, mas chamamos de ciclos de bananeira. O ciclo de bananeira, né, é diferente um pouco a abordagem. A gente usa o ciclo de bananeira para tratar só esgoto que não tem fezes, que é um buraco com as bananeiras cavadas, com as bananeiras plantadas em volta desse buraco. O tanque de evapotranspiração, ele não é filtrante, ele é uma câmara toda impermeabilizada, que tem uma câmara interna de tijolinho aeróbia, com tratamento sem oxigênio. Depois tem um leito filtrante ali com restos de entulhos de obra embaixo, depois britas número 3, depois brita número 2, depois areia, e aí a gente coloca um bidim, depois terra vegetal por cima, e aí essa câmara é toda impermeabilizada e as bananeiras plantadas em cima. Já o ciclo de bananeira, o buraco de bananeira, ele é permeável e só serve para esgoto que não tem fezes, tá bom? É o seguinte, a manutenção da BET é muito complicada de fazer se você não tem o tanque séptico anterior, porque você vai ter que tirar todas as camadas do leito filtrante que tem ali na BET para você fazer a manutenção. E é muito importante ter os tanques de inspeção para você entender como é que estão os efluentes dentro da BET. Então a gente tem um tanque de inspeção na BET que vai lá no fundo dela, dentro da câmara de tijolinho, que é um tubo de 100 milímetros, tá, desse esgoto, e a tampa fica lá em cima com um tampão que a gente chama de cap, e aí você pode enfiar um vergalhão lá dentro para saber como é que está o nível do esgoto dentro da câmara de decomposição anaeróbia. Tem um outro tubo de inspeção que vai a meia altura dentro do leito filtrante aeróbio, que é fora da camada de tijolinho, e um outro que vai bem em cima, né, a profundidade dele é rasinha, que vai logo na camada que tem a terra vegetal. Para você entender como é que está o nível do esgoto e se o esgoto está tratado. Por exemplo, se você enfiar uma vara de pau lá em cima no tubo de inspeção que está na terra vegetal e ali tiver esgoto ainda em decomposição, não estiver inerte, tiver pedaço de esgoto ali, né, assim, com um cheiro muito forte, então você tem um indicativo que o seu TEVAP não está fazendo tratamento adequado. Por isso que é importante fazer o tanque séptico antes, porque o tanque séptico vai reter os sólidos antes de lançar no seu TEVAP. Tá? E aí sempre é importante fazer TEVAP com 2 câmaras, com capacidade máxima de acordo com o número de contribuintes. Então você faz um TEVAP e faz o outro, porque se um dos TEVAPs der problema, você tem um outro para usar enquanto você faz a manutenção no segundo TEVAP ou no primeiro TEVAP. Tá? Então presta atenção nisso, para você não ter problemas aí com o seu esgoto com o tratamento TEVAP. Por isso que o TEVAP não é um sistema de tratamento barato, porque tem que fazer o tanque séptico antes e depois tem que fazer 2 câmaras de TEVAP com a capacidade máxima em relação aos contribuintes, ou seja, em relação às pessoas que moram naquele lugar ou usufruem do sistema de tratamento. Tá? Então preste atenção nisso aí.